Vamos de resumão da rodada da Copa do Brasil. Saindo nessa sexta-feira, porque era pra ter algum jogo na quinta, não teve. E aí, como não teve jogo na quinta, acabou me embolando um pouco. E eu tô gravando na quinta de madrugada pra lançar na sexta, mas não poderia deixar de fazer o resumão pra você que não acompanhou. E a gente teve muitos jogos simultâneos dessa vez. Não acompanhou os resultados e as rodadas da Copa do Brasil. Você pode acompanhar aqui. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo para fortalecer esse vídeo, mais gente chegar a ter torcedores de outros clubes, de repente, que se interessam aqui pelo resumão. É sempre a ótica de um torcedor do Fluminense também, né? Mas também sou jornalista, obviamente, e trago informação aqui também para todo mundo. Vamos na ordem em que os jogos aconteceram. Então vamos de Fluminense e Flamengo primeiro. Obviamente eu quase não vou falar desse jogo, porque o meu foco total aqui é nos outros times, nos outros jogos, é aquilo que você não viu, né? E o Flamengo e Fluminense você viu, tem muito conteúdo já sobre isso aqui. Mas é um fato, o jogo tá totalmente aberto, tá? Totalmente aberto, lembrando que os confrontos de volta são só daqui a 2 semanas. Então, assim, o que a gente vai ver num possível Fla-Flu de volta não dá pra fazer ideia. O Flamengo não se aproveitou do Fluminense ter um a menos no segundo tempo inteiro, praticamente não teve chances depois que o Fluminense ficou com um a menos, teve 2 chances só. E obviamente os desfalques fizeram falta pro Fluminense e o desfalque do Pedro com certeza fez falta também pro Flamengo. Vai ser resumindo, é jogo de volta com comando do Flamengo, mas a torcida do Fluminense também vai estar presente, é no mesmo estádio. Então, basicamente ficou jogo único, quem vencer leva, daqui a 2 semanas, né? O outro jogo, aí agora todos os jogos são na quarta-feira, né? Então não muda nada. Grêmio e Cruzeiro, esse jogo foi exclusivo do Prime Video, esse jogo eu não vi. Peguei aqui os melhores momentos, fui pegar uma análise ou outra. Cruzeiro muito bem, cara, contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio, o Bruno Rodrigues fez um golaço logo no início assim, do jogo. Teve outras chances, o próprio Bruno Rodrigues teve outras chances sem goleiro, que ele acaba sendo desarmado. O Grêmio, o Cruzeiro é um time que eu já vi, né, nessa temporada, já vi outros 2 jogos no Brasileirão, não só contra o Fluminense, mas contra o Santos também, e é um time que tem me impressionado positivamente, assim, cara, mas não dá pra dar o mole que deu. E o mole que deu pra Luís Soares. Soares teve 3 chutaços no jogo. E é impressionante como o time do Grêmio vai sendo, tá sendo salvo pelo Luís Soares por várias vezes. Um monte de gente colocava o Grêmio como possível candidato ao título do Brasileirão, e aqui eu sei que eu tô falando de Copa do Brasil, mas tô pegando o Brasileirão pra falar sobre o time, porque tinha o Luís Soares, e é fato, o Luís Soares sobe o nível do Grêmio. Mas, cara, sobe o nível de um time mediano pra um time ok, assim, um time bom. Não sobe o nível de um time bom pra um time campeão. Jogo de volta pode ser decidido positivamente pro Grêmio nesse sentido, de que o Luís Soares, por exemplo, é um jogador que golaço do Soares, né, por sinal. Triveleta no ângulo. Mas eu vejo o Cruzeiro mais time hoje do que o Grêmio e mostrou isso jogando na arena do Grêmio. Na volta, não sei se joga no Mineirão, no Independência, mas deve ter um ótimo público, sem dúvida nenhuma, para pressionar muito a equipe do Grêmio. Acho que o Grêmio, o empate em casa, nesse caso, largou muito atrás do Grêmio. Aqui um massacre, né? A gente viu alguns massacres que não foram refletidos em massacre nos resultados. O Atlético Mineiro 2-0, 2 gols do Paulinho no Corinthians, 2 gols no segundo tempo, mas assim, atacante marca 2 vezes, deixa eu ver se em algum momento que fala sobre isso, assim, o Galo dominou o jogo quase toda a partida no ataque e se impôs em cima de um Corinthians que pouco apresentou. Foi exatamente isso, assim, um domínio colossal do Atlético Mineiro, um Corinthians que, vou falar que ficou atrás o tempo inteiro para não falar que foi covarde. O Luxemburgo até agora, desde que o Luxemburgo chegou, o Corinthians não se acertou ainda, né? Eu vou até pesquisar aqui pra ver o desempenho do Corinthians desde que o Vanderlei... É óbvio, tem que dar tempo pro treinador trabalhar e tal, mas assim, 3-0 do Botafogo, já era o Luxemburgo no 3-0 do Botafogo? Já era o Luxemburgo. Aí empatou o clássico com o São Paulo, com um gol no lado do São Paulo, um pênalti dado também, que eu falei até que foi pênalti, mas dentro da lógica do que vem acontecendo. Tomou 2-0 do Atlético Mineiro. Em casa contra o Corinthians, contra o Fortaleza, jogou muito pior do que o Fortaleza. Conseguiu chegar no empate no final só. E ele estreou contra o Del Valle, né? Se eu não me engano. Acho que o Palmeiras não é ele e ele estreia contra o Del Valle.
perdendo em casa pro Del Valle. Deixa eu ver se contra o Palmeiras não era ele. Assim, até agora o Luxemburgo tem um desempenho horroroso e um retrospecto horroroso também de 3 derrotas e 2 empates, jogando 3 jogos em casa. Tá perigando na Libertadores e, pra mim, assim, se não tiver uma reviravolta gigantesca nessas 2 semanas, tá eliminado da Copa do Brasil. E isso a gente tá falando de um time que tem Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, Giuliano, Paulinho, Yuri Alberto, Roger Guedes. Nem tô falando de qualidade aqui desses jogadores no momento, tô falando de custo financeiro. Enfim. Aqui um outro 2-0, mas que esse daqui é um 2-0 que não reflete o que foi o jogo de fato. Acho que reflete o que são os 2 times, mas não o que foi o jogo. São Paulo tira invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro e abre vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tricolor vence por 2-0 e agora pode perder por um gol de diferença e classifica para as quartas. A manchete aqui eu não gostei por um momento, por um ponto. Tirou a invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro. Não era tão importante de falar sobre esse jogo do que São Paulo abre vantagem após ter um jogador expulso, ter um jogador a mais na partida, o Sport. O jogo, até esse jogo foi do Prime Video também, até o momento em que tinha 11 contra 11, o Sport era melhor no jogo. Deixa eu ver se vocês falam aqui. Uma vitória com o dedo do Dorival Júnior, gol de Luciano Marcos Paulo, tirou a invencibilidade de 1 ano e 3 meses da Ilha do Retiro, 100% na temporada, largou com boa vantagem. Tá aqui o Caio Domingues, a voz da torcida. Cara, e até agora não se fala da expulsão do Fabinho. Então achei ruim aqui realmente esse abre aqui de não tocar nesse assunto. Porque, de fato, apesar da boa atuação do São Paulo, após o gol principalmente, apesar, sim, do bom trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo, apesar, sim, de Marcos Paulo e Luciano que fizeram os gols, terem sido 2 gols muito bonitos com assistência de um pro outro, principalmente o gol do Luciano, a assistência do Marcos Paulo é sensacional, a gente tem que falar a verdade aqui. O Sport, da 2ª divisão, era superior ao São Paulo, não digo superior no jogo, mas tinha tido mais chances de fazer o gol, tinha chegado mais perto do gol do que o São Paulo quando estava 11 contra 11. A expulsão do Fabinho foi, de certa forma, até infantil para quem já tinha um cartão amarelo, deu um carrinho por trás ali, uma perda de bola, perda de posse de bola, e assim, aí vem aquela história, né? Um time da Série B, um time da Série A. Quando você tem esse desequilíbriozinho, um mole que você dá 2-0 para o adversário. São Paulo está praticamente classificado, até pouco tempo atrás o Sport nunca tinha pontuado no Morumbi, acho pouco provável de ter uma reviravolta gigantesca no jogo de volta. O Sport perdeu no momento em que tomou o cartão vermelho, foi eliminado no momento em que tomou o cartão vermelho, na minha opinião. Santos e Bahia, outro confronto São Paulo versus Nordeste, né? Esse daqui, um 0-0, com o João Paulo pegando tudo, o Marcos Felipe também salvando a bola nos acréscimos, que era um gol certo do Santos. Mais um jogo em que 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o VAR. O VAR traçou uma linha errado, na minha opinião. Traçaram uma linha no braço do jogador do Santos, lá na ponta do braço para anular um gol do Santos. Achei equivocada a linha do VAR. E outra que o Bahia saiu da sua característica para poder travar o Santos. A gente sabe que o Odair Hellmann joga como, no geral, quando ele não tem muitos jogadores. Gosta de dar a bola para o adversário, ser sólido, forte defensivamente, botar volantes que tenham força física no meio de campo. No Santos ele tem Dodi como esse volante, e sabe-se lá como ele fez o Dodi no Santos também ser um volante de força física, como era no Fluminense. Mas no Santos também tem isso, jogadores de defesa que têm força física para sair em velocidade e contra-atacarem e marcar com um meia jogando no ataque. No nosso caso era o Nenê, no caso deles lá está sendo o Lucas Lima. Bem, só que ele não pôde fazer isso, porque o treinador do Bahia, o Renato Paiva, que é um treinador que se lança muito ao ataque, contra o Santos, deu a bola pro Santos. E aí o Santos ficou na incumbência de criar e o Bahia de contra-atacar. O Santos não sabia criar, o Bahia tem dificuldade também um pouco para contra-atacar. O jogo acabou ficando mais travado, tiveram as chances, o Bahia até foi melhor do que o Santos em boa parte do jogo, porque contra-atacar também é mais fácil. E deu 0-0, porque os goleiros são bons, os 2 goleiros, mais que a gente tem um ranço do Marcos Felipe aí no geral, mas são 2 goleiros que salvaram. O jogo de volta, esse é um confronto que tá aberto, porque aí na volta, o Odair Hellmann vai estar fora de casa, aí a bola vai pro pé do Bahia. Aí vai ser o Renato Paiva que deixa espaço e o Odair aproveita, ou vai ser o Renato Paiva que ataca e a defesa do Odair não sustenta? Vamos ver. Esse daqui, eu vou pular esse daqui, vou pro Palmeiras e Fortaleza, que foi antes. Mordi minha língua aqui enquanto falava do Marcos Felipe. Será que isso é um sinal? Palmeiras 3-0 no Fortaleza. Mais um confronto São Paulo versus Nordeste. E mais um confronto com arbitragem
no cenário ali. E por que eu tô falando da arbitragem? No caso do São Paulo, foi justa a expulsão lá do jogador do esporte. Foi infantilidade, mas foi justo. No caso do Santos e Bahia, pra mim, um erro do VAR, mas aí prejudicando o time paulista. E aqui, pra mim, um erro favorecendo o time paulista e prejudicando o time nordestino. 7 minutos de jogo deram um pênalti que, assim, desculpa, não existe dar esse pênalti. Eu não vi quem era o árbitro da partida, não sei se vai ter aqui. Acho que não vai ter aqui pra... Nossa, olha quem era o árbitro. Eu tava vendo esse jogo enquanto jogava uma pelada. Então, eu vi, tipo assim, via 20 minutos, que era o tempo do meu time lá de fora, não via mais 20 minutos, que era o tempo do meu time jogando. Mas, assim, qualquer jogo contra o Palmeiras em que com 7 minutos o Wagner do Nascimento Magalhães dá um pênalti, de igual foi o pênalti do Rony em cima, o pênalti do Caio Alexandre em cima do Rony, tá decidido esse jogo pro Palmeiras. Aí você vai falar, não, mas a perna do Caio Alexandre, procura esse vídeo aí que quem não viu. Perna do Caio Alexandre, o Rony se joga pra cima do Caio Alexandre, a perna do Caio Alexandre bate no Rony e o Rony cai. Mas é ele se jogando pra cima. Estamos indo pra um caminho muito perigoso, o caminho de pênalti desse tipo. E aí o Palmeiras, Rafael Veiga faz 1-0, obviamente o jogo fica condicionado também um pouco mais favorável ao Palmeiras, que é melhor do que o Fortaleza e muito provavelmente ganharia o jogo também do Fortaleza. Talvez não 3-0, o gol do Richard Rios é um golaço, o terceiro gol na reta final, que é pra mim o que decide o confronto. O Fortaleza tem capacidade de fazer 3 gols no Palmeiras? Tem, mas não vai fazer, eu acredito que não chegue a fazer. O Palmeiras tá muito bem, sólido, pra poder tomar um 3-0, um 4-0 do Palmeiras, ainda iria pros pênaltis com 3-0. Acho que esse daqui talvez seja mais um confronto onde dá pra cravar uma classificação. Até o próprio torcedor do Fortaleza meio que tá com um pouco desse sentimento também. O terceiro gol acabou dando esse sentimento. O Palmeiras é mais time? O Palmeiras provavelmente iria ganhar? Provavelmente. Mas a arbitragem facilitou o serviço do Palmeiras e a torcida do Fortaleza tem sim razão de estar com raiva. Não pelo ano passado, porque o ano passado tem vídeo aqui no canal explicando que não teve erro do VAR no Fortaleza e Fluminense, mas isso é uma outra história. Procura o vídeo aqui e veja lá o vídeo do VAR de Fortaleza e Fluminense do ano passado. Esse daqui acabou a pelada, 9h20 mais ou menos, eu vim pra casa e tal, tava instalando a outra TV aqui e tal, ajeitando as coisas. Abro o aplicativo OneFootball, por sinal que esse vídeo não é patrocinado, mas o OneFootball patrocina a gente, 2-0 Botafogo. Falei, quê? Não pode pro intervalo de jogo, 2-0 Botafogo, não dá. Fui ver um pedacinho do segundo tempo, vi até o primeiro gol do Atlético Paranaense, só dava Atlético Paranaense. Peguei pra rever o jogo como um todo e assim, o 3-2 ficou muito barato. Esse resultado é mentiroso. Por que, Gabriel? O Botafogo deveria ter ganhado? Não. O Botafogo teve 2 chances pra fazer e fez. E é o que mais me preocupa pro jogo de sábado. O Botafogo teve 2 chances de fazer o gol. Tiquinho Soares fez um belo gol primeiro, um gol de centroavante que tá com muita confiança e que sabe jogar. E um segundo gol aí foi mais cagado, um chute de fora da área que desviou e matou o goleiro do Atlético Paranaense. Mas do primeiro minuto ao último, foi quase que um massacre do Atlético Paranaense em cima do Botafogo, consumado por 3 gols no segundo tempo de Vitor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho. Podia ter saído mais ainda depois do terceiro, o Atlético podia ter aberto o placar antes, mas o Botafogo sai vivo da Arena da Baixada, mesmo tendo jogado muito mal. Tem jogo nesse confronto ainda? Tem, porque o jogo de volta é aqui, o Botafogo só precisa ganhar para pelo menos levar para os pênaltis. Mas o fato é, o que a gente viu nesse primeiro jogo e o que a gente viu no último final de semana com a derrota do Botafogo pro Goiás, também com 2 gols no segundo tempo, vai mostrando que o time, obviamente, como já era de se imaginar, não é time para liderar o Brasileirão. O que a gente tem que ficar de olho? Pra gente não ser otário de perder no sábado para um time que vem numa queda de desempenho. Ah, mas o nosso também vem. O nosso também vem por lesões. O Botafogo estava quase que completo no jogo de lá e depois ainda tem jogo importante da Sul-Americana. Então, assim, pode ser até que eles poupem. Fato é que a gente não pode dar mole no jogo do próximo sábado. E esse daqui, América Mineiro Internacional, jogo que aconteceu também nessa quarta-feira. E assim, sabe aquela história, né? Teve uma época que eu falava que eu não torcia pro Fluminense, eu torcia pro Fluminense sub-17. Ficava nessa zoeira. O torcedor do América tá falando, não, eu, pro América Mineiro, não, eu torço pro América das Copas. O América do Brasileirão eu nem conheço. 2-0 pro América Mineiro contra o Internacional, um jogo mudado e salvo, na minha opinião, também pelo VAR. O Alan Patrick já tinha cartão amarelo, fez uma falta botando a mão no rosto do jogador do América Mineiro.
E logo no mesmo lance sai o gol do Inter. E o gol é anulado justamente por causa dessa falta. Como ele já tinha amarelo, ele toma o segundo amarelo e aí o jogo inverte completamente, que é o América Mineiro tinha tomado 1-0, agora tá 0-0 de novo e ele tem um a mais. O América não fez uma boa partida contra o Inter pressionou até mais o time do América Mineiro, mas o América guardou 1-0, depois numa cobrança de pênalti do Aloysio, e depois com outro expulso do Internacional, outro pênalti pro time do América Mineiro, o Aloysio bateu igualzinho e fez 2-0. Se o América joga bola no Brasileirão e não pontua, foi pior até do que o Internacional dentro da lógica de mais chances na partida e fez 2-0, vai com um resultado gigantesco pro Beira-Rio contra o Internacional daqui a 2 semanas. E não só isso, né? Também provocou a possível demissão. Deixa eu ver se já cravaram a demissão do Mano. Não, fui ver aqui, o Mano pediu demissão e a diretoria convenceu ele a ficar, porque tem Grenal no final de semana. Que coisa, hein? Que coisa. Esse Grenal vai ser interessante. E foi interessante também esse resumão da Copa do Brasil. Não tem tabela aqui, mas dá pra fazer uns palpites pra quem passa no jogo de volta. Vamos lá, Fluminense, obviamente. Grêmio Cruzeiro, Cruzeiro. Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético. São Paulo Sport, São Paulo. América Mineiro Internacional, América Mineiro. Atlético Paranaense, Botafogo, Atlético Paranaense. Santos e Bahia, Bahia. Confio no Odair das Copas. E Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras. Acho que tá muito bem encaminhado. Pro Palmeiras, pro América Mineiro, pro São Paulo e pro Atlético Mineiro. São 4 confrontos já muito bem encaminhados pelos resultados. E você tem outros confrontos que estão ainda muito disputados. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Santos e Bahia. E o Grêmio e Cruzeiro, como próprios resultados já mostram, ainda tem chance na volta. É isso então. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!